Oi, som, teste. Vamos começar agora este trabalho evangelístico, que não é apenas de entregar folhetos, panfletos, mas de anunciar o grande nome, o nome de nosso Deus, o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para início, você que se encontra neste local, reverentemente, se você crê em um Deus Todo-Poderoso, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este sol que nos ilumina neste dia tão bonito, Pai, e poder estar com saúde, estar com vida diante de Ti, diante dos homens. Nos abençoa, Senhor, nos dê uma boa palavra neste momento, e o que as pessoas possam ouvir, que elas possam ouvir não do homem, mas diretamente da mente de Deus. Trata conosco, fala conosco por meio de Tua palavra, pois Tu vive e reina para todo sempre, Senhor. Amém. Glória a Deus. A palavra que eu quero trazer neste momento é em 1 Reis, no capítulo 8, o versículo 56 em diante, diz a bendita palavra de Deus: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel. Segundo tudo o que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração, para andar em todos os seus caminhos, e para guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. Aleluia, glória ao Senhor. Deus abençoe sua palavra e o coração de cada pessoa que irão ouvir a bendita palavra de Deus. Grande mensagem que temos aqui na Escritura é que Deus não falha em suas promessas. Deus, desde o início, desde o livro de Gênesis, Apocalipse, Ele não tem falhado em nenhuma de suas promessas. O homem pode falhar com sua palavra. As pessoas podem falhar em si com as suas palavras, porque o mentir, o se arrepender, o mudar de ideia, o mudar de opinião, isso pertence ao homem. Mas Deus não é Deus para que minta, como diz a Bíblia, e nem homem para que se arrependa. Ele é perfeito em sua palavra, do início ao fim. Você pode confiar 100% em Deus, porque Ele não muda. Ele não tem mudado. O homem tem mudado. As igrejas têm mudado. O homem constantemente está mudando de opinião. O homem constantemente está evoluindo a cada dia melhor. Porém, Deus, Ele não evolui e nem melhora. Ele sempre foi perfeito. O homem é apenas uma criatura. O homem é apenas um ser que foi criado por Deus. Mas Deus, quem é Deus? Deus é o Criador. O homem é como se fosse um vaso na mão do oleiro. E Deus é como o oleiro. É Ele que dá forma ao vaso. É Ele que decide como vai ser o vaso. É Ele que decide para que será o vaso. Esse oleiro hoje é Deus. É Ele que decide o que fazer do vaso. É Ele que pode decidir o que será do homem, para onde irá o homem,
Porque Deus é o Criador. Deus é o Criador de todas as coisas. Satanás, o nosso adversário, ele não pode criar. Mas o que o diabo pode fazer, e o que ele tem feito, ele pode perverter. Ele pode perverter as coisas que Deus fez. E os dias que nós estamos vivendo são dias de perversões. Satanás tem entrado em todo o setor da humanidade e tem pervertido as coisas do homem. E ele procura também perverter as coisas de Deus. Amigo, ouvinte, ouça a bendita palavra de Deus. A bendita palavra de Deus mostra que Ele não pode falhar. Deus não tem falhado. E cada promessa de Deus tem se cumprido. O homem pode fechar seus olhos para não ver o sol. O homem pode tampar seu ouvido para não ouvir a palavra de Deus. O homem pode fechar, endurecer seu coração para não receber a palavra de Deus. Ele pode fechar seus olhos para não ver o sol. Todavia, a natureza mostrará que existe um sol. E na ausência do sol existe uma lua. Esta lua, ela reflete a luz do sol. Assim também, como a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, reflete um esposo, um homem, um marido. De Gênesis e Apocalipse, mostra a sombra de um noivo e de uma noiva. O homem, ele é incompleto sem a mulher. Por quê? Com que base digo isso? Baseado na palavra de Deus. A Bíblia diz que a mulher foi tirada do homem. A mulher foi tirada do lado direito do homem. O homem e a mulher viviam na terra e nenhum era maior que o outro. Isto mesmo é o que mostra a palavra de Deus. Hoje se ensina, se mostra, se prega, se luta por direitos iguais. Mas no início, em Gênesis, a Bíblia mostra que o homem e a mulher eram coiguais. Tudo que eles tinham que obedecer era a santa palavra de Deus. Eles tinham que se submeter, se sujeitar, obedecer a palavra de Deus. Porém, o que foi que aconteceu? Quando foi que surgiu? Quando foi que surgiu as divergências neste planeta? Quando foi que surgiram então as divergências? Quando foi então que entrou o pecado? Quando foi então que entrou a morte? Quando foi que entrou a discussão? Quando foi que começou a primeira contenda? Você pode responder onde tudo começou? Onde a maldade começou? Onde o primeiro adultério começou? Onde a primeira mentira soou? Onde o primeiro homicídio também começou? Começou quando o homem, ao invés de ouvir a Deus, ele ouviu sua amada e querida e digníssima esposa chamada Eva. E Eva, por sua vez, ao invés de ouvir a palavra de Deus, por meio de seu esposo Adão, ela então deu ouvido à serpente.
Um animal astuto, inteligente. Porém, desde então estava desviado da palavra, estava seduzindo a mulher. A Bíblia diz que o homem não foi enganado, mas a mulher, caindo em transgressão, a mulher sendo enganada, a Bíblia diz, ela caiu em transgressão, ela caiu em pecado. Aleluia. E quando Deus disse que eles iriam morrer, Ele prometeu a eles que se eles comessem daquele fruto, então veria a morte. E Deus não falha em sua promessa, e Deus não falha em sua palavra. Foi então que sucedeu ali no Jardim do Éden. A morte veio, a mulher ouviu a serpente, o homem ouviu a mulher, e ali houve uma troca de papel. Satanás entrou e bagunçou todo o quadro que estava perfeito, todo o quadro que Deus tinha criado. O homem é a imagem de Deus, a própria imagem de Deus. Mas então Satanás veio e entrou e fez com que o homem se corrompesse. E ele se corrompeu, saindo fora da bendita e santa palavra de Deus. O que Satanás tem feito nos dias em que nós estamos vivendo, Deus, em cada tempo, em cada era, em cada século, tem cumprido também sua palavra. Deus abençoe você que nos ouve. Você é um todo privilegiado por ouvir a palavra de Deus. Nos dizem que estamos vivendo em que pouco se pode e se desejam pregar o Evangelho, as verdades de Deus. Deus, Ele cumpre suas promessas. E certo dia, ali, quero adiantar bem aqui para o Calvário, quando Jesus Cristo estava ali, entre o homem, a humanidade e Deus, Jesus Cristo estava entre a terra e o céu, entre a humanidade e os céus. Por meio, Ele podia mudar todo o quadro ali, porque Ele era o Filho de Deus, Ele não tinha pecado. Ele podia mudar todo o quadro, mas Ele veio cumprir a justiça, Ele veio cumprir aquilo que estava escrito dele. A Bíblia disse que a Bíblia disse lá no Antigo Testamento, na lei, através da lei, Deus já estava mostrando que um cordeiro tinha que morrer, um cordeiro tinha que ser sacrificado, e aquele sacrifício tinha que ser lavado. E Jesus, como o cordeiro de Deus, ele foi ali nas águas do Rio Jordão ser batizado por João Batista. João Batista o batizou. Agora, o batismo de João Batista era para arrependimento. Mas de que Jesus ia se arrepender? Se ele não tinha pecado, é que ele tinha que cumprir a lei, como ele disse. Ele tinha que ser lavado para o grande sacrifício. Então ele foi batizado. Jesus foi batizado não porque tinha pecado, mas porque ele tinha que ser sacrificado pela humanidade, pelo homem e pela mulher que haviam se perdido. Esse homem, essa mulher, são os filhos de Deus, que ele conheceu, diz a Bíblia, antes da fundação do mundo, antes de ser construído qualquer casa, qualquer cidade, qualquer país, antes mesmo do ser humano estar na terra. Ele havia visto aqueles que eram seus se perdendo. Então ele proveu o grande sacrifício, porque a lei já prometia o cordeiro, e Deus não falha em sua promessa, quando em Isaías ali mostra que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e seu nome seria Emanuel. Não seria uma terceira pessoa, não seria uma segunda pessoa, não seria outra pessoa a não ser o próprio Deus, mas em um atributo de filho. A única maneira de Deus salvar a humanidade
Não era por meio de um pastor, não era por meio de um evangelista, não era por meio da Santíssima, do Santo Papa, ou do Santo Bispo, ou Arcebispo. A única maneira de Deus salvar o homem era por meio do seu próprio sangue. E ele não podia morrer, então ele se fez parente nosco. Então ele se fez parente da humanidade, como o grande Deus, o grande Criador, invisível, imortal, resolveu cumprir a lei. A única maneira então de Deus salvar o homem era ele cumprindo a lei, porque nenhum homem pode cumprir a lei ao pé da letra. A lei foi dada como instrutor. A lei foi dada como esta placa aqui que está escrito pare, apenas para saber que existe um mal, existe um bem, e que Deus quer que você faça o bem, mas a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Então Deus, para cumprir a lei, para seus filhos, Ele veio na forma de carne, Ele veio na forma de ser humano. Ele veio não no atributo de pai. Aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe. O Senhor te acompanhe nesse trabalho, nessa viagem. Então Deus, o que Ele fez? Como Pai, Ele não podia salvar o ser humano. Como Deus, Ele não podia salvar o ser humano. Então a única maneira de Deus salvar o ser humano era no atributo de filho. Mas o filho não seria uma segunda pessoa, como a teologia ensina. O filho não seria um Deus menor, não. O filho seria o próprio Deus, porque Jesus quer dizer Jeová Salvador. Jesus quer dizer Jeová Salvador. A religião do homem tem cegado a humanidade, mostrando que Deus é uma segunda pessoa, ou uma primeira pessoa, ou sei lá o que. A Bíblia diz apenas que Ele é o primeiro e o último. Se Ele é o primeiro e o último, não existe o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto ou o sexto. Ele é o primeiro e o último. Jesus Cristo, o único Deus. O primeiro mandamento diz: ouve, ó Israel. Eu posso dizer para você hoje: ouve, ó Piraquara. O Senhor Deus. Obrigado pelo barulho. O Senhor Deus é o único Deus, e fora dele não há outro Deus. Este é o primeiro mandamento, é o homem reconhecer que só há um Deus. Apesar que haja tantos deuses, o homem pode fazer do carro um Deus, o homem pode fazer do seu emprego um Deus, o homem pode fazer de sua mulher uma deusa, o homem pode fazer do presidente um Deus, o homem pode fazer de Maria uma deusa, o homem pode fazer da sua igreja um Deus, ou uma deusa, ou um objeto de adoração. Deus quer dizer objeto de adoração. Porém a Bíblia mostra que só existe um Deus e um Senhor, e esse é o Senhor Jesus Cristo. E a única maneira de Deus salvar o homem era assumindo um papel de filho. Então o que Deus fez? Ele apenas trocou sua veste. Porque para mergulhar no pecado, Deus não podia mergulhar no pecado por você. Então para ele mergulhar no pecado, ele teve que assumir a forma de carne. Ele teve que assumir a forma humana. O Deus Jeová, o Deus imortal, não podia derramar sangue. O Deus imortal não podia derramar sangue. Nenhum homem podia fazer aquele sacrifício. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por isso que a Bíblia diz:
não é para quem quer e nem para quem corre, mas para quem Deus usa de misericórdia. E Deus, usando de misericórdia para o homem, para seus filhos que haviam se perdido lá no Jardim do Éden, quando deixaram a palavra de Deus, para receber a interpretação da primeira teologia, do primeiro seminário, que foi a serpente, a astuta serpente. Hoje a astuta serpente não está numa forma de uma serpente. Hoje Satanás não está numa forma de serpente. Hoje Satanás tem mais membros. Hoje Satanás tem mais instrumentos. Hoje ele está em homens cultos, homens formais, homens que conhecem a Bíblia de A a Z, homens que conhecem idiomas, homens poliglotas, homens que sabem o hebraico. Hoje a serpente está mais elevada. A primeira serpente andava, a serpente de hoje também anda. A serpente de hoje está nos púlpitos. A serpente de hoje está no lugares mais santos, está na igreja. Assim como Jesus Cristo foi crucificado em Jerusalém, que pela Bíblia é a cidade santa, e ele foi crucificado ali em Jerusalém, no lugar santo. Hoje Jesus Cristo, na forma de palavra, na forma de Bíblia, está sendo crucificado nos tabernáculos, em templos, em igrejas. Porém poucos têm a coragem e a ousadia de falar e declarar a verdade. É isto mesmo. A serpente do Éden, hoje ela está rastejando porque ela foi amaldiçoada. Mas quando Noé entrou na arca, ali entrou também a semente da serpente. E hoje a semente da serpente está por aí. A semente da serpente que está enganando não está nos bares. A semente da serpente que está enganando não está nas sarjetas, não está nos motéis, não está no adultério ou prostituição. A semente da serpente, ela é religiosa, ela conhece os princípios da vida. Sim, a Bíblia diz: você crê que há um só Deus? Os demônios creem e estremecem. Os demônios, se eles pudessem, eles fariam tudo para estar no teu lugar. E você pode ouvir a palavra de Deus, se arrepender e vir para a palavra e ser salvo e ter a vida eterna. Se eles pudessem fazer isso, eles fariam. Porém eles não podem, porque eles estão perdidos e condenados. Mas a Bíblia mostra que enquanto a vida há esperança. A Bíblia mostra que enquanto a vida há tempo de arrependimento, há tempo de se salvar. Sim, mostrarei isso agora pela palavra de Deus. Quando Jesus estava ali, empendurado na cruz do Calvário, Jesus Cristo, na cidade santa, Jerusalém, quem o crucificou? Quem o crucificou? A política? Mas quem o crucificou? A religião? A religião crucificou Jesus Cristo. E ainda perguntaram: quem vós quereis livre? Jesus Cristo ou Barrabás? E o povo, sempre induzido pela religião, escolheram Barrabás. E o povo, sempre induzido pela política, escolheram Barrabás. O povo está sempre sendo induzido por alguém. Assim como a serpente induziu Eva, hoje Satanás está induzindo as pessoas, as multidões, por meio da religião. Mas ali, ao lado de Cristo, tinha um ladrão.
e mesmo em pecado e mesmo em justiça, quando ele viu, ele disse, ele o defendeu, porque o outro ladrão havia dito: ei, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Levanta da cruz aí, desce da cruz, e nós creremos. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Porém, aquele ladrão da direita disse: você não teme a Deus nem no momento mais crucial da sua vida, nem na hora da morte? Oh, meu amigo, se há um momento em que devemos refletir na vida, é o tempo em que nós estamos vivendo, porque a Bíblia diz que estes dias são os últimos dias da humanidade aqui na terra. É o momento em que devemos refletir: quem temos dado liberdade, a Jesus Cristo ou a Barrabás? Barrabás é aquele que está sempre metido na política. Barrabás é aquele que está sempre metido ali para lutar por meios artificiais, por meio humano. Porém, Cristo, ele veio defender a humanidade de uma maneira espiritual. Por isso ele não foi entendido, por isso ele foi crucificado. E novamente estão crucificando Jesus. Mas como? Por meio da palavra. Estão trocando a palavra por Barrabás, estão trocando a palavra por credo, estão trocando a palavra de Deus por dogmas, por ideologias, estão trocando a palavra de Deus pela cultura. A sociedade está trocando Deus, a palavra, pela cultura. A sociedade está trocando Deus hoje pelos seus costumes, pelas suas tradições, pela modernidade. O homem a cada dia tem ficado mais moderno, mas a palavra de Deus, ela é sempre a mesma. Ela não precisa ficar moderna para melhorar, porque a palavra de Deus, ela é perfeita. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus não pode falhar, ela tem se cumprido. Jesus disse que como foi no dia de Sodoma e Gomorra, assim seria na vinda do Filho do Homem. O que é o Filho do Homem? É o homem que vem com assim, diz o Senhor. É alguém que vem com assim, diz o Senhor. É alguém que vem revestido do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, trazendo a humanidade à luz, a palavra. Porque a Bíblia diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Deus não trata por meio de papa, Deus não trata por meio de arcebispo, Deus não trata por meio de pastor, Deus não trata por meio de evangelista, Deus não trata por meio de política, Deus não trata por meio de partido. Deus, ele trata por meio de quem então? Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma na terra, nenhum evento pode acontecer se antes ele revelar aos seus servos, os profetas. Quando veio a primeira destruição, ele avisou Noé. Quando veio a libertação para o povo de Israel, ele avisou por meio de Moisés. Quando veio Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, tirar o pecado do mundo, ele veio por João Batista anunciando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas e hoje? O que falta? Que evento falta para se cumprir? A Bíblia fala de um arrebatamento. A religião pode te ter ensinado de várias maneiras. O homem tem sua maneira de pensar, o homem tem sua maneira de agir, mas nós temos que agir conforme a palavra de Deus, ou nós estamos distante da palavra de Deus. Se Deus é perfeito em três, Pai, Filho e Espírito Santo, a Bíblia não diz que ele é três, a Bíblia diz que ele é um. E se ele é perfeito em três, Pai, Filho e Espírito Santo, então a sua vinda se completa em três. A primeira vez, ele veio para tirar o pecado do mundo. A segunda vez, ele veio para levar uma noiva. A terceira vez, ele não vem para tirar o pecado. Ele vem com a sua noiva para julgar o mundo.
E quer você creia na palavra de Deus ou não, ela tem que se cumprir. E ela se cumpre para a salvação daqueles que creem. Mas para aqueles que não creem, ela se cumpre para a condenação. Porque a Bíblia diz em Marcos 16:16, aquele que crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E os sinais de Deus seguem aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, tomarão coisas venenosas e nada lhe fará, e não lhe causará dano. Porém, Satanás é um copiador de Deus. Se Deus ele vem por meio de sinais, Satanás vem por meio de sinais, mas Satanás não pode operar cura, Satanás não pode curar ninguém. Mas o que Satanás então faz? Ele usa aquilo que Deus deu, ele usa aquilo que Deus criou, ele usa aquilo que Deus trouxe. E o que Satanás está fazendo hoje? Ele está usando muitos pastores que têm o dom verdadeiro de Deus. Ele está usando muitos homens que têm o dom verdadeiro de Deus. Porém a Bíblia diz, a Bíblia mostra, a Sagrada Escritura, ela nos abre os olhos mostrando que, como havia um Balaão lá no Velho Testamento, que tinha o dom verdadeiro, porém a Bíblia mostra que Balaão, ele se vendeu por dinheiro. E hoje muitas pessoas que têm o dom de Deus estão se vendendo nos templos, nas sinagogas, em igrejas. Tem o dom, mas tem se vendido. Tem se vendido para a política. Tem se vendido pelo dinheiro, para o comércio. Por isso estou aqui na rua. Não é para encher a igreja, mas é para anunciar a verdade. É para anunciar o Evangelho. É para tirar você do engano. Não venham arrastar você para um sistema, porque todo sistema do homem tem falido. E quando o sistema do homem fale, então Deus envia seus profetas. Não sou um profeta. Eu não sou um profeta, mas a Bíblia prometeu que nos últimos dias Ele enviaria um profeta, segundo prometeu em Malaquias no capítulo 4, o versículo 5 e 6, ele disse que iria restaurar a fé dos filhos, a fé dos pais. E Deus está cumprindo a sua palavra, porque Ele não falha, Ele está cumprindo, Ele está trazendo a fé dos filhos de volta, a fé dos pais. Quem são esses pais então, pregador? Esses pais são os pais da fé primitiva. Paulo, João, Pedro, Tiago, eles tinham a fé original. Esta fé que Deus está restaurando. Deus está tirando uma noiva para o arrebatamento. E para Ele tirar uma noiva do arrebatamento, Ele tem que tirar o eleito dos sistemas corrompidos, dos sistemas afastados da palavra de Deus, dos sistemas apóstatas que se desviaram da verdade, tomando os dogmas e credos e doutrinas e tradições do homem. O Papai Noel tomou o lugar de Jesus. O coelho da Páscoa tomou lugar do verdadeiro sacrifício de Jesus Cristo. As tradições têm tomado lugar. A cultura tem tomado lugar. Sim, a cultura tem tomado lugar. A lei do homem tem tomado lugar da palavra de Deus. E muitos não têm mais coragem de anunciar a verdade. Por quê? É porque não são da semente de Deus. A semente de Deus, a semente de Deus dá o seu pescoço para falar a verdade. A semente de Deus dá a sua vida para anunciar a verdade. Porque a semente de Deus é a única semente que Deus pode usar. Aleluia. Para anunciar todo o conselho, toda a verdade.
Por isso estamos aqui nesta esquina, mostrando para você o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não consiste em comida e bebida. O verdadeiro evangelho consiste num sacrifício que foi efetuado lá na cruz do Calvário. O verdadeiro evangelho consiste em um perdão, em um arrependimento. Um perdão só é perdão se for aceito como perdão. Jesus perdoou o pecador, morrendo na cruz do Calvário. Ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Sim, ele morreu, foi um sacrifício. Mas se você não se arrepender, se você não voltar para a palavra de Deus, você morrerá como um perdido. Deus não quer que ninguém se perca. Porém, na sua mente infinita, na sua consciência, na sua onisciência, Ele sabe que nem todos se salvarão. Mas Ele provê um meio para a salvação. E esse meio é o seu próprio Espírito. Deus não tem outro meio de salvar o homem a não ser por Ele mesmo. E para salvar a humanidade uma vez, Ele enviou o seu Filho. Ele se fez carne. Ele só apenas trocou o título de pai e se tornou filho. Porque Jesus quer dizer Jeová Salvador. Mas hoje Ele não está mais no título de filho. Hoje Ele está como o Espírito Santo, pois Ele prometeu isto e Ele não falha em sua promessa. Este é o título desta mensagem para você. Deus não falha em sua promessa. Ele disse: se vós me amardes e guardardes os meus mandamentos, pedireis tudo o que quiserdes, será feito. Esta promessa não falha. Ele disse que não deixaria os seus discípulos órfãos, porque Ele iria ao Pai, mas voltaria. Voltaria como? Não na forma de carne, mas na forma do Espírito. Na forma de quê? Na forma de uma terceira pessoa da Trindade. Isto é falso. Isto é falso. A doutrina da Trindade é uma heresia. A doutrina da Trindade é uma doutrina do homem. Isto foi criado nos primeiros séculos, no início da igreja, quando surgiu a primeira denominação, o primeiro sistema, que a Bíblia chama de a mãe das meretrizes, a mãe das prostituições. E ela tem filhas com nomes blasfemos. O que é nomes blasfemos? É um nome santo dado a um sistema corrupto, a um sistema falido. Isto é nomes blasfemos, como diz em Apocalipse. Porém, os filhos de Deus não estão no sistema caído, falido, corrupto. Os filhos de Deus, eles estão aonde? A Bíblia diz que é um corpo espiritual. O corpo de Jesus Cristo chama-se a noiva, a igreja de Deus, a verdadeira igreja universal, a verdadeira igreja, aleluia, comprada com o sangue de Cristo, que é o sangue de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Deus não falha em suas promessas. Ele está vindo buscar um povo, uma igreja, não um sistema caído, não uma igreja desviada, não uma igreja cansada, não uma igreja afastada do fundamento de Deus, a doutrina dos apóstolos, mas uma igreja que está firmada neste fundamento, no fundamento dos apóstolos. E Jesus Cristo é a principal pedra. Jesus Cristo é a principal pedra. Aleluia. E hoje Ele é o guia de seu povo por meio do Espírito Santo. Ele está guiando a sua igreja.
E nesta igreja ele tem dado um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres. Mas o diabo tem copiado isto. O diabo tem tornado isso. O diabo tem tornado o sistema tão semelhante, tão parecido com o de Deus, que somente a semente eleita, a semente que tem o sangue de Cristo, pode discernir quem é a verdade, quem é o verdadeiro, quem é o falso e quem é o verdadeiro. Se existe uma nota falsa, é porque existe uma nota verdadeira. Se existe um real falso, é porque existe um real verdadeiro. Aleluia! E a única maneira de conhecermos quem é falso e é verdadeiro é pelos frutos. E que frutos são esses? São os frutos da palavra de Deus. Você não pode medir um profeta por aquilo que ele faz, por tanto de milagre que ele faz. Você só pode medir um profeta. Deus abençoe, meu irmão. Você pode medir um profeta pela palavra de Deus. No Antigo Testamento, eles tinham duas pedras chamadas Urim e Tumim. E se aquele sonhador ou profeta contasse seu sonho ou a sua profecia, e aquela luz não brilhasse, então a profecia era falsa. E hoje, o que é esse Urim e Tumim? No dia de hoje, é a palavra de Deus. Assim como o Urim e Tumim não falhavam, ele mostrava quem era o verdadeiro e o falso. Hoje não temos o Urim e Tumim nos nossos tempos, mas Deus deixou a palavra de Deus. O Velho e o Novo Testamento é o Urim e Tumim. E por meio dessas duas pedras, e por meio destes dois livros, você pode discernir quem é falso e quem é verdadeiro. Por meio dos frutos da palavra de Deus, você pode saber quem está com a verdade. Se a minha palavra está em desacordo com a Bíblia, então eu sou falso. Mas se os sistemas estão falando, estão pregando e ensinando doutrinas e heresias contrárias, então, à palavra de Deus, então por si mesmas elas mostram que são falsas. O apóstolo Paulo, quando esteve aqui, ele disse: ainda que nós mesmos, veja como é sério isso, ainda que nós mesmos, quem? Os apóstolos, ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, venha e vos anuncie outro evangelho, além do que já foi anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Então Deus deixou o fundamento, e esse foi a doutrina dos apóstolos. E a promessa de Deus não pode falhar. Malaquias 4, 5, 6 está se cumprindo. Deus está restaurando o seu povo, para que haja um arrebatamento, para que então venha o fim, para que então venha o cumprimento com Israel. Deus não pode tratar com Israel sem antes tratar com o povo gentil. E Deus está tratando com o povo gentil, cumprindo suas promessas. A promessa de uma restauração, restaurando a posição do homem, restaurando a posição original da mulher. Quando a Bíblia colocou a mulher para ser submissa, mas a cultura e a sociedade vieram e trouxeram outro evangelho, outro ensino. Isto é maldito. A cada passo que a sociedade dá, ela está mais caminhando para o abismo, mais para o fim. O Urim de Tumim está brilhando hoje para o verdadeiro evangelho. Porém o Urim de Tumim está apagado, não está brilhando para o falso evangelho. Pois a cada dia eles estão se corrompendo, a cada dia o falso sistema está igual ao mundo. Enquanto que a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus aqui na terra, a cada dia está mais semelhante à palavra, porque Deus é um Deus de promessa, mas Deus é um Deus de cumprimento de suas promessas. Ele está cumprindo, Ele está restaurando a noiva de Jesus Cristo. Jesus Cristo, por meio do seu Espírito, está cobrindo a mulher.
Jesus Cristo, por meio do Evangelho, da Palavra e do seu Espírito, Ele está descobrindo o homem, Ele está cobrindo a mulher. Porém, o sistema do homem a cada dia está tornando a mulher mais nua, está tornando a mulher mais imoral, a mulher mais indecente. A cada dia, as mulheres do mundo não se dão respeito, e por não se darem respeito, os homens não a respeitam. O homem não tem sido mais cavalheiro com as mulheres. Por quê? Porque elas não têm sido mulheres para começar. Antes, elas se portavam como damas, porém, uma prostituta lá do passado, comparada com uma dama de hoje, se encontra mais bem vestida do que uma mulher de hoje. Por quê? Porque o véu da iniquidade está cegando a humanidade, e não há pastor que pregue a verdade. O véu da iniquidade está cegando as mulheres nas igrejas. O véu da iniquidade está cegando pastores para que não vejam o pecado. O que é isto? É o véu da iniquidade. O véu da iniquidade faz com que o homem não tenha luz, faz com que o homem não enxergue a verdade. Mas o Evangelho de Jesus Cristo traz luz para aquele que crê. Ouve, ó Piraquara! Ouve, ó Paraná! O Senhor Deus é o único Deus. Ele é um Deus de promessa, mas Ele é um Deus de cumprimento de promessa. Muito se prega sobre um Deus de promessa, mas poucos pregam o cumprimento de suas promessas. Olha, jovem! Olha, homem! Olha, mulher! Volte para a palavra! Olhe para o Urim de Tumim brilhando, mostrando o cumprimento da humanidade. A Bíblia diz que como foi no dia de Noé e no dia de Sodoma e Gomorra, como foi no dia de Noé, volte sua visão para o tempo de Noé. No tempo de Noé, o homem apenas se preocupava em comprar, vender, construir. O homem casava-se hoje e amanhã já estava com outra. Será que nosso dia é diferente? Não. O dia de Noé está se cumprindo, porque as promessas, a palavra de Deus não falha. Você não pode fechar os olhos para não enxergar o sol. O sol tem que nascer, o sol tem que se tornar forte ao meio-dia, e ao entardecer ele tem que descansar. Porém, no outro dia ele está de volta refletindo, porque ele está pregando o nascimento, o crescimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Você crê. É isto mesmo que está se cumprindo. Há um Deus de promessa, mas há um Deus de cumprimento. Deus não está interessado tanto no teu corpo físico. Ele se preocupa assim com o teu corpo físico, mas Deus ele está preocupado com sua alma. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? É o Espírito Santo. Mas hoje as pessoas estão preocupadas no carro novo, não é verdade? Hoje as pessoas estão preocupadas na fachada da casa, como será no final do ano, como será a nova pintura, a nova restauração. Porém a Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas não é aquilo que o homem deseja, as demais coisas é aquilo que o homem necessita. E Deus, ele conhece a necessidade do homem.
Deus conhece os pensamentos do homem. Deus conhece o coração do homem. Mas o homem é simplesmente uma criatura. E ele precisa se render a Deus, se entregar a Deus, para que Deus possa trabalhar nele. Este mundo é regido por Espírito. Este mundo é regido por Espírito. Este mundo é controlado por Espírito. E por ser controlado por Espírito, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Por ser controlado por Espírito, se encontra nesta situação. Homens amantes de si mesmo, orgulhosos, presunçosos, amante de si mesmo, amante da criatura mais do que amante de Deus. O homem está endeusando a criatura, o homem está adorando a mulher, o homem está adorando o carro, e assim por diante. Deus é um Deus de promessa, e quando Ele faz a promessa, Ele cumpre sua promessa. Quando Ele estava do lado do ladrão à direita, Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para o homem não existe paraíso, mas para aqueles que creem na bendita palavra de Deus existe um paraíso. E Deus, Ele tem promessa, e Ele cumpre sua promessa, como a cumpriu para aquele ladrão. E naquele dia mesmo ele estava no paraíso com o ladrão. E este é o Deus de promessa. Aleluia. Pode ser, meu irmão. E Deus levanta meninos quando não tem homens. Ele levanta crianças para fazer o evangelismo. Deus abençoe, jovens. Distribuindo, fazendo o evangelismo, anunciando a verdade. E que verdade é essa, pregador? A religião, o sistema, tem trazido um falso batismo que parece escriturístico, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a Bíblia não diz para você batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz que a Bíblia mostra que isso foi um mandamento, uma ordem. Porém o mandamento foi cumprido no livro de Atos. Porque no livro de Atos é a igreja em ação. É a igreja mostrando que ela creu naquilo que Jesus ensinou, naquilo que Jesus ordenou. E Jesus disse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles tiveram revelação que aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. E hoje a verdadeira igreja, os filhos de Deus restaurados, estão batizando em nome de Jesus Cristo. A ceia de Jesus Cristo não é com pão da padaria, feito por qualquer homem, mas ela é feita pela mão de um homem separado, um homem ungido, separado para o evangelho, separado para cuidar de ovelhas, pastores ungidos, pastores revelados, trazendo o pão asmo, sem fermento, porque fermento na Bíblia é um tipo da doutrina do homem, da tradição do homem, da interpretação do homem. E então o pão que foi partido por nós não tinha parte de Maria e nem tinha parte de José. Não. Jesus Cristo foi um pão trazido por Deus, fabricado por Deus. Ele era o pão da vida eterna. Não podia ser um pão fabricado por homem. Agora ele alugou sim. Agora ele emprestou sim o ventre de uma mulher, porque disse, e uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Porém, Jesus Cristo foi fabricado, foi produzido. A Bíblia diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele foi um tipo de um pão asmo, sem fermento, sem pecado, sem mistura humana. Aleluia! E ele é a vida.
Jesus Cristo derramou seu sangue puro. E como melhor sombra do sangue é o vinho. Porque o vinho, quanto mais velho se torna, melhor se torna o seu sabor. E o vinho, como tipo do sangue de Jesus Cristo, o que representa o vinho? O vinho representa o estímulo. Quando você recebe o sangue derramado de Cristo, aquele sangue por fé você recebe, então você tem o estímulo. O que é o estímulo? É a revelação para crer na palavra de Deus. Não é entretenimento que dá estímulo para o cristão. Não é o pecado que dá estímulo para o pecado. Não é a imoralidade. Não é o mundo dentro da igreja. Mas é o sangue do Cordeiro. E o que demonstra que temos sangue do Cordeiro? Quando você tem o Espírito Santo em sua vida, você demonstra que tem o sangue do Cordeiro. Quando você tem o Espírito Santo, você tem revelação. Quando você tem o Espírito Santo, você tem estímulo. Estímulo para adorar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Porém, quando o homem não tem a revelação, ele adora qualquer coisa. Ele aceita qualquer doutrina. Qualquer vento leva ele. Qualquer conversa fiada leva ele. E nós não estamos aqui para conversa fiada. Nós estamos aqui com o Evangelho de Jesus Cristo. O mesmo Evangelho de Paulo. O apóstolo Paulo foi batizado em nome de Jesus. Maria, a qual foi usada por Deus para trazer o Messias, ela foi batizada em nome de Jesus Cristo. Você vai ver os apóstolos pregando, ensinando, vivendo o batismo em nome de Jesus Cristo. Mas hoje substituíram. Satanás, para substituir, ele não precisa de algo fora da Bíblia. Ele pode trazer algo dentro da Bíblia. Sim. Quando ele veio com Jesus Cristo ali no Monte da Tentação, ele disse para Jesus, ele não veio com conversa fiada não. Satanás veio com a Bíblia também. E ele disse, se tu és o Filho de Deus, aos teus anjos darás ordem a teu respeito, para te guardar e proteger. Satanás citou ali o Salmo 91. Oh, meu amigo, Satanás ele pode segurar a Bíblia. Satanás pode até distorcer a Bíblia, mas ele não pode viver a Bíblia mais, porque ele foi condenado. E porque ele foi condenado, ele quer tirar isso de você também. E porque ele está em trevas, ele quer tirar isso da humanidade. Porque a Bíblia diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E para matar, roubar e destruir, ele está tentando cegar as pessoas. E para cegar as pessoas, ele não vem por meio da política, ele vem por meio religiosos. A marca da besta não é um sinal político, não é o comunismo. A marca da besta, ela vem por meio da religião. A marca da besta não é visível. A marca da besta existe hoje. E desde Gênesis existe a marca da besta. Porém o homem pensa que é algo visível, mas é invisível. Porque eu posso olhar uma mulher ali, eu posso olhar um homem ali, mas não saber se ela crê ou não em Deus. Porém Deus sabe se ela crê realmente ou não. E isto é a marca da besta, é incredulidade. A marca de Satanás é incredulidade. E por meio da religião, Satanás está fazendo as pessoas não crerem na Bíblia. A cultura está tomando lugar da Bíblia. Porque as mulheres não se vestem mais decentemente como uma cristã. Elas têm que mostrar a forma do seu corpo, porque o dia de Éden está voltando. E a cada dia ela está ficando nua também, mas não com o véu da santidade, mas por meio de um véu de iniquidade. Deus está restaurando tudo porque Ele cumpre sua promessa. Ô Piraquara, ouve o Evangelho de Deus anunciando nas esquinas e nas ruas e nas praças, porque Deus, Ele veio chamar os seus. Porém, o que diz a Bíblia?
os seus não receberam, mas a Bíblia diz, a todos quanto receberam deu o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esta é a marca de Deus. A marca da besta é descrer na Bíblia. Não vá pensar que a marca da besta é uma tatuagem. Não vá pensar que a marca da besta é visível. A marca da besta é invisível. É incredulidade. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Esta é a marca da besta. Tome a marca de Deus, com fé na Escritura, com fé na palavra que não muda. Se ele disse que era vergonhoso uma mulher usar de autoridade na igreja, será que Deus tem mudado hoje? Quando mulheres têm sido feitas pastoras, mulheres têm sido feitas bispas, é verdade? Não estou aqui para condenar ninguém, porém para anunciar o Evangelho, pois Jesus Cristo disse, ide pregai o Evangelho, quem crê e for batizado será salvo. Mas tudo que o diabo tem mostrado para as pessoas é que não se pode julgar. Não se pode julgar. Não se pode julgar. É a única coisa que as sementes de Satanás tomaram para se defender. Não se pode julgar. Ó pregador, Jesus Cristo disse que não podemos julgar. Mas ele disse, ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê? Quem crê será salvo. Porém quem não crê será condenado. Quem crê? Não quem pensar que era um julgamento. Não quem pensar que é uma condenação. O Evangelho não é para condenação. O Evangelho é para salvação. Porém quando você não crê, você está dando o seu passo para a perdição. Você está dando o seu passo para a condenação e a morte. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não condena ninguém. A Bíblia diz que o homem, ele mesmo se condena. O homem, ele mesmo escolhe o lugar. Jesus não mandou Judas se enforcar. Ele mesmo tomou a decisão para se enforcar. Jesus não mandou Herodes se suicidar. Ele mesmo tomou a decisão de se suicidar. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio. Se você pode tomar estas palavras como um julgamento, ou você pode tomar como o Evangelho de Deus, sendo restaurado nestes dias, posicionando o homem e a mulher ao estado original, ao estado do início. Porque Deus fez o homem para habitar no homem. Deus não fez o homem para ser guiado por sua própria mente, mas pela mente de Deus. Mas o homem tem se desviado. O homem tem se desviado porque tem seguido o seu próprio entendimento. E a Bíblia diz, confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração e não confia no teu próprio entendimento. Porém, mulheres e homens têm confiado em seu próprio entendimento. E a Bíblia diz no Salmo que há caminho que aos olhos do homem parecem direito, mas o fim são caminhos que levam à morte. Aos olhos do homem parece direito, sim. A religião parece direita. O catolicismo parece direito. A Assembleia parece direito. O Universal parece direita. Toda a religião aos olhos do homem parece direito. E se você pensar comigo agora, existem pessoas que pregam que todo caminho do homem leva a Deus. Isso é uma hipocrisia. Isso é uma falsidade. Isso é uma mentira. Só um caminho que leva a Deus, e esse é o caminho do Filho de Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Catolicismo não pode levar ninguém a Deus. Islamismo não pode levar ninguém a Deus, a não ser levar para mais longe, isso sim. Nenhuma denominação pode levar o homem algum a Deus, porque Deus só é o meio, e este meio que ele proveu para aproximar o homem de si foi Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Tome Deus em sua palavra, sua vida mudará. Tome Deus em sua palavra, Ele restaurará a tua família. Este mundo está numa situação decadente por causa da atmosfera que se encontra nela. Satanás está regendo os poderes políticos. Os sistemas do homem estão sendo regidos por Satanás. Por meio da religião, por meio da política, por meio do comércio. O homem está se degradando a cada dia. O homem competindo consigo mesmo. Quem faz a arma mais poderosa, quem faz o foguete mais potente, quem traz o celular mais... Quem traz o celular com mais eficiência. Mas o que tem feito essa tecnologia que temos em nossas mãos? Ela tem salvado? Sim! Não posso negar isso. Este aparelho aqui está salvando almas. Mas se ele for comprado por uma alma pervertida, ele vai soltar um brega, ele vai soltar um samba, ele vai soltar tudo do homem que não presta para a perdição do homem. Sim, a mesma tecnologia, ela pode ser tomada para a salvação e para a condenação do homem. A mesma palavra de Deus, ela pode ser usada para a salvação e condenação. Mas o que você fará com a Bíblia? Agora agarre isso que eu vou falar para você. Deus não te condena por ser um pecador. Deus não pode nem condenar uma Maria Madalena por ser uma prostituta, uma adúltera. Mas por que Ele não condenou ela? Ele podia condenar. A religião estava pronta a condenar, com cada tamanho de pedra em sua mão. Porém disse Ele: vai, mulher, e não peque mais. Deus, Ele condena o homem segundo sua atitude. Deus, Ele não te condena por fumar. Deus, Ele não te condena por beber cachaça, uísque, seja lá o que for. Ele te condena por querer continuar nessa vida imunda, nessa imoralidade. Deus, Ele não te condena pelo pecado. Ele te condena por querer continuar no pecado. Você tem o livre-arbítrio de escolher continuar ou tomar Deus em sua palavra. Porque se Ele desejou que seus filhos fossem perfeitos, Ele então proveu uma forma de seus filhos ser perfeitos. Se Ele exigiu que fôssemos santos, então Ele proveu em sua palavra uma maneira de sermos santos e não pervertidos por meio de sistema do homem. Ele proveu o meio para a salvação. Ele proveu o meio para a perfeição. Assim como Ele proveu o meio para Noé salvar sua família, colocando os animais numa arca. Até um burro e um jumento aceitou a salvação no tempo de Noé. Mas hoje, pessoas formadas em doutorados, pessoas formadas em teologias, pessoas formadas em diversos títulos acadêmicos, estão escolhendo a perdição, estão escolhendo a morte, estão agindo pior do que um cavalo, estão agindo pior do que uma água, estão agindo pior do que uma jumenta, estão agindo pior. Estão agindo pior do que um animal. A Bíblia diz que o jumento conhece o seu dono. O boi, ele conhece a sua manjedoura. Ele sabe de onde vem o seu alimento. A Bíblia diz isso. Mas a Bíblia diz que o homem não tem entendimento. Ah, não. Ele pensa que Deus é três: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que Ele é o primeiro. Olhe para o meu dedo. Ele é o primeiro e o último. O homem não entende. Ele pensa que Deus é uma Santíssima Trindade. Ele pensa que Deus é uma terceira pessoa. Uma primeira, uma segunda, sei lá o quê. Quando a Bíblia diz que Ele é o primeiro e o último, o primeiro e o fim, o alfa e o ômega, o A e o Z.
Não existe segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Isso é bobagem do homem. Isso é conversa fiada. Que Satanás, por meio de homens cultos, homens inteligentes, com títulos acadêmicos, tem enfiado isso na garganta. É semente que não vem de Deus. Eleito não se engana com isso. A Bíblia diz: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. O único Deus. Não existe segundo, nem terceiro, nem quarto, nem quinto. Não existe Santíssima Trindade. É o único Deus. Ah, pregador, mas e Jesus conversando com o Pai? Mas Jesus sendo batizado nas águas por João Batista ali, e aparecendo uma pombinha, uma voz no céu. Isso só confunde a mente humana. A Bíblia, a Sagrada Escritura, para o homem que não tem revelação, ela é uma confusão mesmo. A Bíblia, para o homem que não crê em Deus, na sua palavra, ela se torna um instrumento para a confusão. A mesma água que ergueu Noé na arca, foi a mesma água que destruiu aquele povo que não creram nele. As mesmas promessas que estão salvando hoje, as promessas de Deus, é as mesmas promessas que irão se cumprir também na vida dos ímpios, porque não estão tomando o cumprimento da promessa de Deus. Então, você vê então as mulheres sendo violadas, os homens morrendo. Claro, deixaram a palavra de Deus, perderam a vergonha, perderam a sensatez, estão todos confusos, como um filho pródigo. Voltem para Deus, filhos pródigos. A cada passo que o filho pródigo dava de seu pai, mais longe ele estava de seu pai. Porém, no coração dele ele tinha uma promessa, porque aquele pai sem dúvida disse: vai, filho, mas eu estou aqui. Vai, filho, mas eu estarei aqui e você voltará. Sim, porque a Bíblia diz que aquele filho pródigo caiu em si, e a única coisa que pode fazer o homem cair em si não é uma interpretação da Bíblia trazida por igreja A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, O. Já até me perdi aqui. Não! O que faz o homem cair em si não é uma lei governamental, não é uma lei partidária. A única coisa que faz o homem cair em si é o Evangelho de Jesus Cristo na esquina. É o Evangelho de Jesus Cristo nos verdadeiros púlpitos, anunciado com coragem e com todo o vigor e com toda a unção que Deus tem nos dado. É a única maneira do homem cair em si. E aquele homem caiu em si. Ele olhou para trás. É a única maneira de voltar você cair em si é olhar para trás. Olhe para o Pentecoste. Olhe para o Evangelho. Olhe para o mandamento de Deus. Olhe para a primeira igreja. Volte ao primeiro amor. Aleluia. Glória ao Senhor. A única maneira de você voltar, do homem cair em si, sempre foi o Evangelho. Quando o homem comeu do fruto proibido, quando a mulher comeu do fruto proibido, que até hoje pensa que foi uma maçã, se maçã fizesse o homem reconhecer que estava nu, eu compraria maçã para as mulheres se vestirem. O pecado é dolorido, é como um escovão, mas limpa o pecado desde a raiz. Como João Batista pregou o Evangelho, eis que o machado está à raiz. Agora,
Você continua no pecado se você quiser, porque o machado está à raiz. O evangelho sempre está à raiz do mal. Ele não vem para cortar apenas uma parte do mal. O evangelho é para arrancar todo o mal. Por isso que Deus não vai levar um sistema caído, uma denominação fracassada, cheia de ismo, cheia de interpretação do homem. Deus vai levar uma igreja pura, revelada. Deus, ele tem uma igreja revelada. Mateus, no evangelho de Mateus mostra isso. E te digo, Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Agora a religião pensa que a pedra era Pedro. A religião pensa que a pedra era o próprio Jesus ali falando. A pedra sobre a qual a igreja está edificada é a revelação que tem a noiva de Cristo. Se você não tiver a revelação de Deus, você vai crer em 3 pessoas da Trindade. Você vai crer numa Trindade, numa doutrina errônea, começada no século IV, sei lá o quê. Porém, se você tem a revelação, você crerá como um verdadeiro judeu crê. O judeu, ele não tem uma fé politeísta, ele tem uma fé no único Deus. Ele conhece a palavra, ele conhece o mandamento que diz: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Porém, para nós gentios, foi ensinado uma Santíssima Trindade. Foi ensinado que existe um Deus maior chamado Pai, um Deus menor que é Filho, e outro Deus que é invisível, que é Espírito Santo. E ali temos 3 deuses em forma sei lá do que. Porém, meu irmão, Jesus Cristo foi a roupagem para Deus mergulhar no pecado por mim e por ti. Porque Deus, para tirar o pecado do homem, ele tinha que lançar o pecado da humanidade aonde? No inferno. E a Bíblia diz que Jesus, ele não foi apenas para o sepulcro, não. A Bíblia diz que a alma dele foi para o Hades, ou melhor, foi para o inferno, foi para o Hades. As pessoas conhecem como inferno. Ele foi ali para deixar ali o nosso pecado. A Bíblia diz em Isaías 53, ele levou sobre si as nossas iniquidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Ele cumpriu sua promessa. Ele cumpriu sua promessa. Agora temos cumprido com nossa promessa. Quando ele disse para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele cumpriu sua promessa. Porém, Deus não pode cumprir para o outro ladrão, porque ele não se colocou ao lado da palavra. Se pôr ao lado de Cristo é se pôr ao lado de sua palavra, é se pôr ao lado do Evangelho. E o Evangelho de Deus não é para muitos, é para poucos. Pois a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor Deus e Pai, ó Deus, obrigado por essa linha. Obrigado por essa inspiração. Obrigado por ter nos trazido o Evangelho puro, por ter nos restaurado, por ter nos chamado, Senhor. Abençoa cada homem que ouviu, cada pessoa, Pai, no nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Olá, minha querida.